like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble, trouble gonna find you here. Trouble. Bom, saudações a todos, que Deus possa desde já abençoar a todos os irmãos, dizer a todos de antemão a satisfação de estarmos aqui falando do amor de Cristo, da obra que foi destinada ao nosso coração, lembrando até como se fosse hoje, o Ministério Agir de Deus nasceu primeiro no coração de Deus, no coração do céu, e no ano de 1998, eu tive a grata satisfação de ouvir a voz do Senhor. Nós congregávamos na Assembleia de Deus e o Senhor falou piamente sobre o ministério. Passaram-se 10 anos. Em 2008, nós morávamos no interior do Maranhão e o Senhor mais uma vez bradou conosco sobre a necessidade de estarmos com o ministério. Um dos maiores desejo do coração de Deus ao coração do homem é entender que Ele é o provedor da obra, que Deus é quem faz todas as coisas. Entendo eu que o Senhor é quem desenhou todo esse projeto. O Ministério Agir de Deus é um ministério que o Senhor colocou no seio dessa terra para abençoar vidas, abençoar pessoas. É um ministério de adoração, é um ministério co-participante em comunhão, em todos os sentidos, que faz aliança com todas as igrejas, com todos os ministérios. E aqui nós não evidenciamos defeito, dificuldade, sempre adentramos a presença de Deus com muito carinho, muito respeito, com muita satisfação, entendendo nós que Deus é quem é a primazia do ministério. Logo, eu concluo essa primeira parte dizendo que o Ministério de Deus para nós é uma dádiva do céu, e que é uma satisfação ao meu coração em fazer parte dele. Bom, quando se é dada uma missão a um grupo ou a um indivíduo, entendemos nós que há um propósito, E a frase que marca muitas caminhadas, muitos desejos, é entender que realmente só vive o propósito quem supera o processo. E aí tivemos a necessidade de mudanças. Porque Deus trabalha assim. Deus é um Deus que não permanece na mesmice. Deus, Ele impôs a nós o desafio de mudança. Saímos daqui, fomos para o Jardim Tropical. Jardim Tropical, o Senhor já tinha até falado comigo, ao meu coração em oração e consagração, que nós não ficaríamos lá por um tempo acessível, mas um tempo de Deus. E quando houve a necessidade, nós viemos para cá, E bem rapidamente aqui todo mundo já se enturmou, pessoas já quiseram conhecer o trabalho e assim está a caminhada até o dia de hoje. Falando de círculo de oração, nós sempre tivemos o interesse e o aprendizado de entender que o círculo de oração é a coluna da igreja, Sem oração não tem palavra suficiente aos nossos corações, juntamente com a palavra de Deus, para que nós possamos caminhar em um único sentido. O círculo de oração, para mim, é algo importante e não podemos abrir mão disso no ministério da igreja, porque entendemos que o círculo de oração ele traz a nós uma liberalidade, uma liberdade para que nós possamos ter aquele conforto espiritual, Uma forma dos irmãos se envolverem, Eu louvo a Deus porque no início da minha fé eu comecei minha caminhada em círculo de oração, eu comecei a minha caminhada subindo monte, eu comecei minha caminhada em vigílias, É importante que nós enfatizemos isso. E essas raízes não podem se perder dentro das igrejas evangélicas, essas raízes não podem sumir, Os departamentos existem, têm as suas finalidades, mas o círculo de oração é muito importante dentro da igreja. Logo, nós instituímos o círculo de oração acreditando que a oração realmente pode muito esses efeitos, que a oração ela pode fazer
um trabalho evangelístico ao coração do homem, a mudança pelo Espírito Santo de Deus, a comunhão com a palavra, com os irmãos, com a igreja. Logo, o ciclo de oração é um departamento que não pode faltar dentro do ministério. Sobre a apresentação das crianças, primeiramente é bíblico, né? Nós entendemos quando Jesus ele determina a apresentação das crianças, até no 8º dia do seu nascimento. Então, muitos pais têm nos procurado para apresentar os seus filhos dentro do templo do Senhor, né, segundo a sua fé, segundo a palavra de Deus, crendo e obedecendo segundo a palavra, que a criança trilhará um caminho ensinado pelo pai, ensinado pela mãe, pelos familiares, pelos responsáveis, a fim de que ela cresça na presença de Deus. Samuel é um exemplo, né, que foi ensinado a estar na presença do Senhor, né, tinha o seu servo ali, o seu senhor, por nome de Eli, ensinava ele todos os dias de estar na presença de Deus. João Batista também tinha o prazer de estar na presença de Deus, até começar o seu ministério, e o próprio Jesus Cristo, né, quando a gente entende ali na visita em Jerusalém, que em uma das suas festividades o Senhor se destacou dentro da sua idade e se infiltrou entre os mestres a fim de ministrar a palavra do Senhor, né? Sobre o batismo ministerial, nós primamos pela palavra do Senhor, e as pessoas, elas aqui dentro do ministério, elas são ensinadas, são doutrinadas sobre a palavra, sobre os conceitos, o significado batismal, o objetivo do batismo para a salvação do crente, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e deixou a igreja como legado. Nossa primeira turma, lembro bem de batismo, nós tínhamos 19, né, batizandos, e assim todos foram concluíram com êxito. Nós aqui pleiteamos seminários, em sala de aula, e a gente nós ensinamos aqui os irmãos que são candidatos ao batismo a entender a importância do batismo com os seus significados, e também aproveitando a oportunidade, porque o batismo é uma oportunidade de mudança, né? Uma aliança que o Senhor deixou à igreja, e nós não abrimos mão do ministério em batizar aqueles que realmente precisam e querem ser batizados em nome de Jesus. Foi um momento ali que eu sempre almejei, né, fazer parte do corpo da igreja, tá ali todo mês ceando, mas não só isso, mas o objetivo principal que a gente está aqui na Terra é a salvação, né? Como Cristo deixou pra gente, né? A salvação eterna. E o batismo é o caminho para Ele. É um caminho que vai nos purificar, vai nos colocar na reta, né? É uma oportunidade nova de vida. Foi muito importante para mim, porque depois de um ano eu aprendi muito. E o batismo selou, né? Foi uma nova aliança. E eu me sinto purificado. Quando eu oro é diferente, tudo é diferente. E Jesus diz para Nicodemos lá que só herdará o reino do céu quem é aquele que for batizado, entre outras traduções, né? Tem muitas. O batismo foi ímpar, né? Uma situação que aconteceu no meu batismo, que é até engraçado, a gente brinca, né? Que no momento do batismo lá, eu me batizei nas águas lá da litorânea, numa poça lá, né? De água, acho que cobria o pé, cobria a cintura. No momento que eu fui batizado, eu submergi, as águas secaram. Foi uma experiência muito, muito diferente para mim, né? Os meninos até brincaram que a água chupou os pecados, né? Bom, ser músico do Agir de Deus, para mim, primeiramente, é um privilégio. Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece que esse ministério é abençoado por Deus. É um ministério que, aonde chega, arrasta multidões. E, assim, Deus está ali no centro, e isso aí, sem dúvida, a gente não pode negar. E ser músico do Agir de Deus, embora tenhamos as nossas limitações, tenhamos as nossas falhas, mas mesmo assim, a gente está ali todos os dias, ali focado, buscando aprender, buscando melhorar e desenvolver a nossa habilidade. Porque como é um ministério que aonde vai arrasta multidões, precisamos dar o nosso melhor, precisamos fazer com que saia tudo no perfeito louvor para o Senhor Jesus Cristo. Bem, assim, eu conheci o Ministério Agir de Deus através de uma irmã, né?
do qual ela me fez, eu estava afastada, e ela me fez um convite, né, para conhecer a igreja. De imediato eu não vim à igreja com ela, mas eu comecei a frequentar às sexta-feira, né? A igreja ela tinha cultos no monte, orações no monte, e eu comecei a ir com ela, comecei a frequentar. Foi daí que eu conheci o Ministério Agir de Deus. E a partir desse momento em que eu conheci o Ministério Agir de Deus, o Ministério Agir de Deus passou a ser bênção na minha vida. Bem, eu estava passando por um momento difícil, né? E aí, com a ajuda da irmã e da missionária, eu tive o privilégio, né, de ter o meu casamento de volta, de ter o meu casamento restaurado por Deus. E aí as coisas começaram a melhorar a partir daí, né? E aí eu tive um agir de Deus muito grande na minha vida, a partir do momento que Ele não só restaurou o meu casamento, mas também como Ele trouxe o meu marido, né, para a presença dele, porque esse era o meu pedido. Eu não pedia para Deus só restaurar o meu casamento, eu pedia para Deus restaurar o meu casamento, para Deus transformar o coração do meu marido, para Deus transformar a vida do meu marido e, primeiramente, a minha vida. Porque não adiantava só Deus restaurar o meu marido, o meu casamento e não me restaurasse. Bem, como eu posso falar aqui, a minha convivência, a priori com o Ministério de Deus, como a minha esposa falou, aconteceu no momento que eu posso dizer bem atribulado da minha vida, né? Eu estava passando por momentos muito difíceis, estava no mundão aí, como a gente pode dizer, servindo a Deus errado, mas por privilégio do Senhor eu tive a oportunidade de conhecer o Ministério de Deus através de orações que eram feitas pela minha vida, mesmo sem eu saber, de pessoas do ministério, como a missionária, a diaconisa Deisiane, o próprio pastor Hildo. Tive a oportunidade de vê-lo pregar a primeira vez na casa de um dos meus irmãos, e foi assim que eu tive acesso a conhecer o Ministério de Deus. E daí então, através dessas orações, Deus me deu uma oportunidade e me resgatou, e hoje eu fico feliz em fazer parte desse ministério e sou muito abençoado por fazer parte dessa família do Ministério de Deus. Bem, o que marcou bem a minha vida nesse ano de 2023 com o Ministério de Deus foi a restauração do meu casamento. Quando o pastor, com muita sabedoria, né, depois que eu me reconciliei com a minha esposa, que nós estávamos separados, ele esteve em nossa casa e nós começamos a fazer momentos, cultos na minha residência, que Deus colocou no meu coração, e eu tive a oportunidade de ser agraciado lá com a restauração do meu casamento, onde nós renovamos os votos diante do Senhor, e isso para mim foi muito marcante nesse ano de 2023, para a glória de Deus. E para mim foi também algo muito marcante, quando o pastor chamou eu e minha amada esposa na frente da igreja, onde ele teve o direcionamento de Deus para colocar a gente nessa, como eu posso dizer, nessa caminhada, né? E no começo eu confesso que eu fiquei meio inseguro, com medo. Acho que por estar à frente junto com o meu esposo, né, o inimigo ele ataca, né? Quando você se dispõe, né, a trabalhar na obra de Deus, o inimigo ele arma algumas coisas, e de vez em quando, no dia da convivência, né, sempre tinha alguma coisa entre mim e o meu marido. Mas aquilo ali foi de Deus, porque em casa, pensando, conversando com minha esposa, diante da oportunidade, a gente começou a buscar de Deus e confiando também, o pastor todo o tempo nos acompanhando, nos dando força, nos auxiliando, como ele sempre foi um auxiliador. A gente viu o despertar de não só as pessoas virem para dentro da nossa igreja local, mas a gente levar a palavra de Deus para fora. Isso também é muito importante, porque muitas das vezes a gente espera alguém nos visitar quando a gente pode levar
a palavra de Deus fora. Então a gente leva a palavra de Deus, ela era gratificante, porque a gente quando louvava, quando pregava a palavra, pessoas encostavam ao redor, pessoas viam, levantavam a mão, aplaudiam, oravam também. Então isso é gratificante, porque mais importante do que receber a palavra é levar ela adiante para que outras pessoas também possam conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. A minha vivência com o Ministério de Deus se dá desde berço. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, em berço cristão. E eu creio que a responsabilidade possa ser até um pouco mais pesada, por ser filho de pastor e líder do ministério. E a minha mãe é missionária. E às vezes a gente recebe um pouco mais de cobrança acerca disso, até porque a nossa caminhada tem que ser de exemplo, né? E assim como todo qualquer jovem cristão, a gente passa por percalços. E saber disso e ter a ciência de que a caminhada com Deus ela não é fácil, assim como todo qualquer jovem, a gente sai da presença e depois volta porque sabe que Deus chama. E a maior vivência que a gente teve com o Ministério de Deus no ano 2023 foi a minha reconciliação, que foi, creio eu, que foi o ato mais marcante para mim dentro do ministério no ano 2023, foi a minha reconciliação, a minha volta para Cristo. Eu já ansiava por isso há muito tempo, porém eu queria sentir algo da parte de Deus que comovesse meu coração e não fosse só o mover humano, e sim o mover do Espírito Santo, acerca do que Deus tem comigo, acerca dos propósitos dele na minha vida. E eu sempre fui muito temente acerca disso, até afastado da presença de Deus, mas eu queria muito entender aquilo que Deus tinha para comigo. Quando eu retornei para o ministério, depois de um tempo afastado, a gente vai com uma visão, né? Eu saí daqui com uma visão, com algo já formado, com uma estrutura um pouco mais madura daquilo que eu já tinha, e retornei com algo totalmente desconstruído. Porque não foi 1, 2 ou 3 anos que eu passei fora, foi muito tempo que eu passei afastado. E acerca do ministério foi, eu acho que o que mais me marcou, o que mais me deixou emocionado foi acerca da mudança, da maturidade, de ver as pessoas que eram do ministério, as pessoas que caminharam junto do ministério, as pessoas que chegaram, e entender a maturidade, que o tempo de Deus é um tempo sobre-humano, e saber que as possibilidades de servir a Deus e poder conhecer um pouco mais da história através de tudo que a gente vivencia é algo novo, né? Estar na presença de Deus é sempre buscar renovo, é sempre buscar algo a par daquilo que a gente espera. Eu acho que a partir do momento que a gente não deposita as nossas frustrações acerca de qualquer coisa em cima de Deus e sabe entender, sabe compreender que Deus ele é acima de tudo. Ele é acima de tudo amor, paz, justiça. Ele é Pai, e foi o que me fez voltar para a casa do Senhor, entender aquilo a respeito do meu caminhar com Deus. É tudo novo, página virada, é tudo renovo, história liberada, eu vou viver as promessas de Deus em minha vida. É tudo novo, página virada, é tudo renovo, história liberada. Daqui pra frente eu vou seguir, nova história que Deus tem pra mim. Muitos anos se passar, eu sei, deu até vontade de chorar. Vivi pra valer, nova história eu vou começar. Certo, vamos lá.
Para quem não sabe, né, eu nasci no Agir de Deus. Então, o Agir de Deus representa para mim, além de família, representa amor, representa transformação, representa renovação. Porque, apesar de eu ter nascido no ministério, de fazer parte do Agir de Deus, desde quando eu me entendo por gente, eu passei um tempo afastada, né? E assim que eu voltei, que para mim é o momento mais marcante, né, de 2023 na minha vida, foi assim que eu voltei e muita coisa mudou. Muita coisa mudou, as responsabilidades, a atenção que eu tive para com o ministério foi totalmente diferente. Então, para mim, o Ministério Agir de Deus, além de família, é amor, transformação e renovação. E também nas vendas de água, também, além da gente trabalhar em prol do reino de Deus, também se divertir na presença de Deus. Então foram algo marcante que eu vou levar para a minha vida. Sim, então o nosso principal propósito, na realidade, não era só nos divertir, era de fato fazer a obra. A gente não foi só no intuito de pular, se divertir, ouvir os cantores de fora. A gente foi lá para fazer a obra. O nosso propósito como igreja sempre será fazer a obra. Então a gente foi no propósito de se unir, de se divertir, de vender água, empada. A gente saiu de lá muito, muito feliz, né? Tanto com o resultado, né? Quanto com a forma como a gente lidou com aquela situação, né? A gente foi, vendeu, a gente conseguiu, teve um retorno bom e a gente viu que Deus, né, abençoou muito, que Deus estava conosco, porque até então a gente, não, vamos fazer isso, a gente não sabia como que ia acontecer, a gente só foi. E a gente percebeu que Deus estava conosco. E em relação aos jovens, a gente teve também o projeto, né, que foi a gincana, que para mim foi um desafio e eu estava mais ansiosa do que eles. Todo dia eu ficava no pé e tal, porque eu queria, né, que eles se envolvessem. E a minha felicidade no final foi ver que eles realmente estavam dispostos a se envolver, que eles realmente aprenderam, absorveram tudo, sabe? Porque o propósito da gincana não foi só brincar, não foi só se divertir, não foi só descontrair. Era o que eles estariam levando, né, de todo esse processo que a gente passou até o grande dia que seria a gincana, né, que foi a finalização do nosso propósito de todo sábado, de ensinamento. E assim, foi para a honra e glória do Senhor, foi muito lindo e eu fiquei muito feliz. A gincana foi muito boa, ali a gente brincou, se divertiu. Não é fácil, né, estar na frente de tipo, ser a líder da capitã, como foi ali. Eu era a líder ali e tinha que chamar a atenção de um para ouvir. Eu ainda não tinha vivido uma experiência assim em uma igreja, entendeu? E para mim marcou demais ali, os irmãos todos reunidos, né? Eu vi irmãs, sabe, que estavam muito felizes e aquilo mexeu demais comigo. Eu até fiz o comentário em casa que eu fiquei assim feliz e que eu estava feliz pela felicidade das outras pessoas que estavam ali no momento, entendeu? Mas senhoras mesmo ali brincando, se divertindo, e para mim isso marcou muito. Às vezes a gente vê em poucas igrejas todo um conjunto, todos os membros se envolverem do jeito que se envolveu. E sobre lidar com jovens, né? Chega a parte de lidar com jovens, que é muito difícil, né? A gente é muito divertido, é muito legal, a gente fica descontrai, porém a gente tem que saber pisar em ovos, né? Essa expressão. Porque o jovem atualmente, não só atualmente, né? Mas a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber impor limites, a gente tem que saber exortar, e nem todo mundo sabe ouvir uma exortação, nem todo jovem está preparado, então a gente tem que analisar cada jovem, tem que entender a necessidade de cada jovem e nunca deixará de ser um desafio. Tanto para mim quanto para as próximas pessoas que virão, liderar jovens sempre será um desafio. Porém, Deus sempre está ali nos dando sabedoria para saber lidar,
nos dando discernimento e a gente colocando tudo nas mãos de Deus, as coisas vão fluindo. O desafio continua, né? E nós entendemos que foi nos dado a grande responsabilidade de dar continuidade àquilo que Deus tem em nossas vidas, à vida dos irmãos que nos norteiam, que nos cercam a cada dia, como pastor, como líder evangélico, como líder de família, como chefe de setor profissional. Entendemos que é uma vida de continuidade e precisamos a cada dia melhorar. 2023, mais uma vez, foi grato ao meu coração. Eu não tenho palavras, só tenho que agradecer a Deus. Claro que foram muitos desafios na obra, familiarmente falando, profissionalmente falando. Entendo que a obra me consumiu dos três muito mais, é importante enfatizar isso, né? De manhã, à tarde, à noite, de madrugada, e o desejo de estarmos juntos, orando e intercedendo pela vida dos irmãos. Aprendemos mais uma vez esse ano sobre a necessidade de continuar. Tá? O Senhor fez tudo e todas as coisas por amor de nós e nós não devemos desperdiçar esse amor e esse exemplo. Então, eu finalizo a minha fala aqui entendendo que o Senhor é quem é o dono de todas as coisas. Pode vir, Eduardo. Vem normal, vem normal. Nem papai lembrou. Isso é muito legal, não. Continue, pode continuar. Porque é um corta. Não, a senhora fica tranquila. A senhora pode dizer assim. Depois ela não lembra nem a primeira palavra que eu disse. É seu não. É. Não dá pra me fazer isso agora. Lembra aí. Vai lembrar, pai. Deu pau no coração. Tá gravando aqui? Tá nervoso, eu não vi. Não, eu tenho vergonha da câmera. Eu vou fazer o choraço. Vai. Vai. Eles ficam me olhando, não vou conseguir não. Vai lá, Rafael. Pode falar agora. Não, meu negócio é aqui atrás, ó, ali atrás. Tá bom, vamos lá, bora lá. Vai, vai. Tá? Ah, desgrava lá. Esse meu áudio tá péssimo, eu bocejei. Ah, não. Minha voz tá muito feia. Desapaga isso aí. Mas o corte vai ser Tramontina em todo mundo. Amém.